E tamo no ar, gravando. Fala galera, beleza? Sou o Kelvin Cleto, empresário do setor de tecnologia. Você já me conhece, blá, esse monte de coisa aí. Quem quer saber mais sobre mim ainda não me conhece. Primeiro, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. E depois pesquise um pouco sobre mim se você quiser saber mais alguma informação. Mas vamos começar. Hoje, eu criei uma playlist. Eu criei uma playlist chamada De Tarefa a Resultado, onde eu vou começar a postar aqui vídeos sobre carreira. E eu vou falar sobre cada cargo. Então hoje eu vou falar, por exemplo, sobre os POs. Qual é o futuro dos POs? Na minha opinião, é a extinção do jeito que vai. Mas já eu vou explicar. Já não. Vou começar a explicar sobre isso. Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Ó, tô num set de filmagem aqui, galera. Se liga, ó. Inclusive, ó. Tô filmando até pro Instagram, tá vendo? E vambora. E vamos tocar o pau aqui. E a galera do Instagram, vambora, vamos pra cima. Seguinte. O que é o PO? PO é um cargo, significa Product Owner, né? Ele é o dono do produto. Então ele é o cara que entende tudo do produto, ele entende tudo, ou deveria, né? Entender tudo do produto, tudo do mercado, tudo sobre os clientes, tudo sobre as dores daquele cliente. E ele organiza como aquele produto vai se desenvolver, joga isso para a fila de desenvolvimento, para os desenvolvedores fazer, e ele faz também a blindagem do time de desenvolvimento para o time da operação, né? Para os clientes. Então é o cara que briga por prazo, é o cara que protege os desenvolvedores de reuniões, ele deixa o time livre para desenvolver e ele era para segurar todo esse rojão. Era para fazer isso, né? Mas vocês sabem, todos os devs, se você deve estar assistindo aqui, você sabe que o PO não faz isso. Deixa eu colocar, que eu quero gravar uma time-lapse. Sabe time-lapse? Deixa eu colocar aqui no meu celular. Gente, é a vida de quem quer estourar no digital. Começou. O PO, hoje ele é uma babá de dev e um tirador de pedido. Vamos ser sinceros? Ó, eu até coloquei aqui pra vocês, ó. É melhor ter o PO, ele virou um tirador de pedido e um cobrador de dev e uma babá de dev. Então é o cara que fica, ele passa a tarefa pro dev e fica ali. E aí, dev, já fez? Não fez ainda? Ah, vai entregar quando? Aí o dev vai lá, enrola ele, aí ele joga mais um dia, mais outro. E ele não consegue nem se defender se saber se aquilo realmente faz sentido ou não. Se aquilo que ele deve estar falando faz sentido ou não. E ele é um tirador de pedido. É o cara que vai lá na operação, fala assim, o fulano fala pra ele, precisa melhorar aqui. Aí ele vai lá, aceita aquilo, anota, joga no backlog ou já joga pro dev fazer direto. Entendem? É mais fácil se for para ter um PO numa squad, numa empresa, que age desse jeito, e olha, 90% se bobear das empresas tem um PO que faz esse tipo de trabalho, desse jeito que eu acabei de falar aqui. É melhor ter um analista júnior, um analista de processos. É melhor ter um cara mais barato, entendeu? Só para fazer isso. É melhor você pegar alguém do mercado fabril, do setor fabril, um coordenador de equipe, e transformar ele em PO. Que vai dar muito mais certo, eu garanto pra você. A cobrança vai ser muito mais intensificada, porque nessas empresas... Vou tirar meu óculos, tá me atrapalhando. Porque nessas empresas, a cobrança, ela é drástica, né? Ela é forte, ela é bem pra cima e vai dar muito mais resultado. Muito mais resultado. Mas, vamos lá, ó. Então, ó... outra coisa que acontece, só que eu notei aqui, ó, isso é um caso bem interessante. 90% dos casos dos POs é para receber pedido de operação, ele firula, deixa bonito aquilo ali, joga pro dev fazer entrega. O PO às vezes não sabe nem o que a empresa faz. O PO não consegue nem saber quanto daquele sistema faz. Cara, poucos POs que eu conheci entendem realmente do negócio e pouquíssimos ainda entendem um pouco de código. Então, assim, o PO ele é enrolado. Ele é o cara que garante, ele tem que ser o garantidor da entrega, não tem? Só que assim, qual que é o prazo dessa entrega? Como que ele sabe que um dev tá falando pra verdade pra ele ou não? Como que ele sabe que o time dele é bom ou não? Por boato? Porque essa é a visão deles. Mas aí tem um líder técnico, tem um sênior. Aí que tá a merda. Aí o que acontece com o sênior? Fica enforcado. O PO chama a sênior para reunião técnica, para reunião de decisão de tarefa, chama a sênior para fazer a avaliação de viabilidade, chama a sênior para ver se os outros devs estão realmente cumprindo, faz sentido aquele prazo ou não.
Então, assim, o PO ele terceiriza tudo pro sênior ou pro líder técnico. Aí o líder técnico ele acaba fazendo o papel do PO e o papel dele. E ele tem um acúmulo de função, entendeu? Além de ter um acúmulo de função, ele não faz aquilo que é pra ele fazer muito bem feito, entendeu? O sênior é pra arrebentar no código e fazer as coisas mais complexas e também dar o apoio ao time de plenos e júniors, entendeu? Um líder técnico é para dar esse apoio técnico e acompanhamento para toda a squad, para toda a empresa. E o que acontece é que os POs acabam sobrecarregando esses cargos. Ah, mas na minha empresa não acontece isso. Quando não acontece isso, o time quem está tomando a decisão é 100% os devs. E os devs, no modelo de pensamento que eles têm hoje, sabe o que eles fazem? Uma tarefa de 8 horas, eles colocam 24 horas. Aí eles fazem em 3 ou 4 e enrolam o restante. E o PO não tem nem a capacidade de saber se isso faz sentido ou não. Ele fica vendido. Visto que isso acontece, me explica qual que é a lógica de ter um PO. Cadê o time ágil? Não tem lógica. Por isso que o PO, se você é PO e está assistindo esse vídeo, entenda que esses pontos que eu estou posicionando aqui é o que acontece na maioria do mercado. E se você faz isso, se você está passando por isso, cara, você tem que se transformar. O PO ele tem que se transformar num estrategista do produto. Eu já fiz vários testes, né? Eu já tentei converter dev para PO e sofri muito por conta da mentalidade. Já tentei trazer outras pessoas de outras áreas que não eram POs e virarem POs. E trouxe POs também que são POs mesmo de mercado, e inclusive formados. Sabe o que eu notei de engraçado? É que os POs que têm essa formação, que buscou curso, livro e tudo mais, eles são by the book demais. Então, tipo assim, é o cara que ele só faz aquilo. Deixa eu ver se tá gravando, gente. Tá gravando. Ele só faz aquilo que tá no livro. E tudo fora tudo aquilo fora do livro, ele nem tenta fazer, ele acha que tá errado, entendeu? Isso é um grande problema. O PO, às vezes, ele é muito deságil. Então, esse é um outro problema também. O que eu acho que. O que eu acho. Ah, tá. O que funcionou muito bem? Dev virando PO. Dev virando PO. Então, um cara assim que ele é muito fora da curva, às vezes não é um bom dev, ele não é um bom dev, mas ele é comunicativo e ele é um cara que entende de negócio, ele busca entender do negócio, é um cara que ele é provocativo, ele sabe se posicionar, ele tende a virar um excelente PO. É um excepcional PO, por incrível que pareça. Você vai lá, faz o treinamento e, cara, o cara voa. É impressionante. Mas vamos lá, o que eu acho que tem que acontecer, tá? Eu trouxe alguns pontos aqui, deixa eu pegar minha colinha, para posicionar vocês sobre a mentalidade que o PO realmente tem que ter, sabe? Então, o PO, ele tem que ser o estrategista do produto. Ele tem que ser vou deixar um nome bonito, Product Strategist. Product Strategist. É o PS. Ele tem que se transformar num PS. Então, ele tem que ser focado em entender o impacto real das demandas do negócio. E outra, o PO ele também tem que ser o evangelista do valor do negócio pro time dele, pra squad. Isso significa que ele é o cara que um PO, assim, o suprassumo de um PO, né? Ele tem que entender do produto, ele tem que entender da empresa, do mercado daquela empresa, dos concorrentes e tudo mais. Então ele tem que fazer esse tipo de pesquisa, ou ele tem que ter um time que suporte esse tipo de pesquisa para ele. Ele tem que ser muito curioso com relação a isso, então ele tem que ter na ponta da língua, ele tem que entender a visão da empresa, para onde a empresa quer ir, a empresa que ele trabalha, no caso, né? Por que essa empresa quer ir? Porque isso é primordial. Como que você vai conseguir definir qual que é a evolução daquele produto se você não sabe nem qual que é a visão da empresa? Para onde aquela empresa está seguindo? O que tem de valor não tem? Então isso é muito importante. E ele tem que ser um cara que ele tem que pregar isso para os devs. Então ele tem que chamar o time de dev dele, em vez de ficar com aquelas linguiceiras de vem aqui, vamos, sabe, aqueles conversando no one-on-one pro dev, você tem que melhorar a entrega, não sei o que lá. Não, ele tem que trabalhar a mentalidade do time dele. Ele tem que liderar a squad de verdade. Ele tem que ser um cara, uma posição estratégica dentro da empresa. Ele tem que evangelizar sobre o negócio e a cultura da empresa para os devs. E, cara, a hora que ele vê uma maçã podre, ele tem que desligar. O PO ele tem que ter esse discernimento, que ele não pode ter um dev no time dele que seja um dev fraco.
entendeu? É que assim, isso é um mal do brasileiro, né? Querer ajudar todo mundo e querer, sabe, salvar a humanidade e não querer demitir alguém e tudo mais. Ou não querer ser o causador da demissão de alguém. Mas assim, se você é o dono do produto, se você é o dono daquela squad, é o cara que encabeça aquela squad, e você tá com um braço de desenvolvimento ruim, o mínimo que você tem que fazer, o mínimo que um PO tem que fazer ou ele, se ele tiver essa liberdade dentro da empresa, por exemplo, nas minhas empresas, o PO tem total liberdade de solicitar o desligamento ou a troca de um desenvolvedor. O mínimo que ele tem que fazer cara, ou ele faz essa movimentação entre squads, mas ele tem que pontuar falando, cara, esse dev é ruim. Pra esse, aí depende da empresa, né, da cultura da empresa. Pra mim aqui, cara, dev ruim, desliga. Entendeu? Tenta um feedback, 2 feedback, 3 feedback, no terceiro é tchau, e faz o desligamento. Ele não tem que tentar salvar e recuperar alguém. Ele tem que, cara, pontuar os problemas daquele time, pontuar os problemas daquele dev, ou ele faz o desligamento e leva isso aí pra cima, ou pro líder técnico, pro CTO, pra fazer o desligamento do cara. Não faz sentido ficar com um time ruim. Não tem lógica. Isso afeta toda a produtividade do time. Lembre-se, uma maçã podre estraga o cesto de maçãs inteira. Inteirinho. Então, o PO ele precisa ter ele ter essa função, né? E ele tem que priorizar e gerar mais valor, garantindo que o time compreenda o porquê de cada entrega. Olha o que eu acabei de falar. Garantindo que o time entenda o porquê de cada entrega. O PO ele não pode considerar o dev só um programador, só um escritor um cara que escreve código. Não tem sentido nenhum. Ele tem que passar esse conhecimento pro dev. Cara, a empresa funciona assim. Isso aqui que você está desenvolvendo é tão importante por conta disso. Olha esses números, olha isso, olha aquilo. Traz o dev para dentro, traz o dev para cima do negócio, entendeu? Traz o dev pro BVD, entendeu? Business Value Development. Esse é um paradigma aí que eu tô chamando esse nome. Funciona muito. Aquele dev ele tem que ser um complemento do PO. Todos os devs. Todos. Do júnior, do estagiário ao especialista. Mas os devs que tem aqui só querem codar. Cara, você vai ter que transformar a mentalidade desse cara. É teu trabalho fazer isso. Isso é trabalho do RH. Muda essa porra dessa cabeça. Não é trabalho do RH, é seu trabalho. O PO ele tem que ser um cara estratégico. Entendeu? Ele tem que ser um cara estratégico pro negócio. Aí faz todo sentido. Entendeu? É diferente de um tirador de pedido. É diferente de um cobrador de tarefa. Totalmente diferente. Entenderam? Então, assim, se você é PO, você tem que colocar isso na tua cabeça. Alguns outros pontos que eu coloquei aqui. Ó. Ele tem que ser o elo entre o time e a visão de negócio. Então, o PO ele tem que saber para onde a empresa vai, para onde aquele negócio está indo. Ele tem que ter a visão, ele tem que estar lá dentro, entendeu? Ele tem que saber isso. Não só ser um intermediário operacional. Porra, que intermediário operacional aqui? Cara, o intermediário, ó, se você só tá intermediando, saiba de uma coisa, hein? A faca já tá no teu pescoço. Vacilou, ó, rua. Tá gravando? Tá gravando. Não seja só isso. Mude sua mentalidade, entendeu? Quem tá assistindo não me conhece, me segue aí, ó, já segue o canal. Meu nome é Kelvin, sou empresário, periri, para lá, depois pesquisem sobre mim. Tá. Deixa eu colocar um outro ponto aqui para vocês que eu anotei que é muito importante, ó. Aqui, ó. PO não deve sobrecarregar a liderança técnica. E também não deve sobrecarregar os especialistas. Eles, sim, têm que ter o apoio do time técnico. Mas o PO ele tem que ter um mínimo de discernimento técnico. Ele tem que ir atrás dessa informação. Eu não gosto de desenvolver. Foda-se, aprende. Vai ter que aprender. O mínimo você tem que aprender. Não dá para ficar você dependendo de retorno de dev. Você precisa ter capacidade de ter esse tipo de avaliação, esse tipo de discernimento. Você não pode ficar vendido. Lembre-se, no meu caso aqui que eu estou falando, é um PO estratégico. Se você quer ser um PO estratégico, você não pode ficar na mão de dev. Então ele tem que entender ali, ó, o suficiente. Não é ser o melhor programador. É entender o suficiente para filtrar demandas e alinhar expectativas.
É muito importante. É a mesma coisa, chega um usuário e fala, eu quero soltar um foguete aqui, eu quero trocar a cor desse botão. Cara, ali você já filtra. E outra, não se adiciona tudo em backlog. O puta que eu pariu, cara. O impressionante. PO adora, a paixão deles é backlog. Falou, coloca no backlog, coloca no backlog. Cara, o backlog ficou uma merda. Não faz sentido colocar tudo no backlog. Tem que... Aí, logicamente, vai ter que ser o mal do rolê, né? Cara, não faz sentido isso aqui pro produto. Não tem como. Mas deixa aí. Não tem como, não tem lógica. Não tem lógica. E muito importante. Isso aqui é muito importante. O PO, ele tem que entender tanto do negócio a ponto dele conseguir entender qual que é o valor que aquela tarefa, que aquele PBI, que aquele item, que aquela funcionalidade, que aquela melhoria que entrou no backlog ou está na fila, tem de valor de entrega para o negócio. Ele tem que medir qual que é o valor real. Mas vai ser muito bom. Medir valor tem que ter número. Eficiência operacional, custo de redução, ganho em performance. Cara, tem que ter número. Nada de valores subjetivos, nada desses negócios intangíveis. Isso não existe. Tem que ter valor de entrega. Isso é muito importante. Se você quer ser um cara foda, esse é o pensamento que você tem que ter. Puta, mas aí eu tô fazendo papel... Meu amigo, eu tô falando aqui para pessoas que querem ser fodas. Pessoas que não querem ficar brigando por vaga. Pessoa que não quer ficar brigando por aumento de 7% ao ano. Pessoa que dita quanto quer ganhar. E que vai ter fila de gente para pagar. É isso. É isso. Falei dos POs hoje. Deixa eu ver quanto tempo eu falei aqui. Eu falei 16 minutos. Caraca. E é isso, galera. Já aproveita. Não esquece, me segue aqui no canal. Comenta nesses vídeos aqui se faz sentido, se não faz sentido. Qual que é a sua opinião. Quero muito interagir com vocês. Me segue lá no Instagram também, tá? @eu_sou_Kelvin_Cleto. Valeu, galera. Tchau. Falou. Eu vou dar o pause aqui. Interrompi.